Você está bem? Quem está bem aqui, diga amém. Então levanta a mão aí se você está bem, bem alto. Agora estica ela, para a pessoa estar do teu lado aqui e dá um aperto de mão nela. Abre um sorriso. Dá um abraço se puder. Diga, você está no melhor lugar para adorar a Deus hoje. Amém. Que bom ver o povo de Deus se cumprimentando. Peço para você agora, mais uma vez, fechar os seus olhos. Vamos orar mais uma vez neste momento. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por essa oportunidade que temos de estar na tua casa de oração. A Bíblia vai ser aberta, que a nossa mente, o nosso coração se abra também neste momento. O Senhor vai falar a nós. Humildemente pedimos e suplicamos que possamos ouvir. Usa-nos como instrumento para que neste momento nenhum ruído, interno ou externo, nenhuma preocupação, nenhum problema que ao longo da semana os nossos amigos e irmãos passaram, possam perturbá-los nesse momento de ouvir a comunicação entre o céu e a terra. Como o Senhor falou no passado, por meio da Bíblia, venha falar a nós agora, que as palavras ditas possam encontrar um lugar em nosso coração e nossa mente, para que haja, Senhor, esperança, mudança, arrependimento e, acima de tudo, para que possamos ouvir a sua voz cristalina falando aos nossos corações. Esteja conosco, Pai. Abençoa o homem, abençoa a mulher, o jovem, o idoso, a criança. Abençoa o coração que está aqui contrito, com alguma preocupação. E, neste momento, possamos ouvir a tua voz de exortação, de repreensão, mas também de esperança. Venha nos guiar, segura bem firme a nossa mão, para que possamos, nesse tempo precioso que temos aqui, nos concentrarmos e permitirmos que o Espírito nos conduza ao longo desse momento, para que possamos aprender aos pés da cruz. Esteja conosco, é o que eu te peço, por Jesus. Amém. Pelo título vocês já perceberam que nós iremos discorrer nessa manhã sobre um momento da história deste mundo e temos algumas lições para aprender acerca deste momento, desse tempo. E peço para você abrir a sua Bíblia, primeiramente no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24. O evangelista discorre ali sobre a história de Jesus. E no tempo final, nós conhecemos muito bem o capítulo 24 de Mateus. É um capítulo importante, é um capítulo profético, escatológico. A palavra escatológica lida com questões para o tempo do fim. E aqui nós podemos dizer que no tempo final, nos últimos momentos de Cristo, ele escreve, ele fala, ele amplia uma visão do tempo do fim. O capítulo 24 de Mateus, ele discorre acerca de eventos finais, de eventos para o futuro. Não era o contexto dos discípulos e possivelmente eles não estavam entendendo ali porque Cristo estava falando sobre o assunto. O fato é que no capítulo 24, nos primeiros versinhos, você vai entender aqui que os discípulos procuraram a Jesus para falar de uma construção. E tudo se baseia em construção do templo, o magnífico templo judaico, que ainda no tempo de Cristo, estava para ser terminado. Na verdade, terminou um pouco depois, a conclusão final. E era uma obra magnífica, um orgulho do povo judeu. E eles então se aproximam e falam: mestre, o senhor vê o quão grandioso, o quão belo é o templo. Os seres humanos são impactados por obras, por construções, e nos impressiona ao estarmos em alguns lugares da terra e vermos algumas edificações, alguns prédios, edifícios, templos, lugares, prédios institucionais do governo, e nos chama a atenção
o que o homem pode fazer a partir da sua criatividade. Nos chama a atenção o que o homem pode inventar, empreender, criar. A tecnologia, o conhecimento, a ciência, tudo isso nos move a ficarmos admirados diante de construções. E o templo era uma magnífica construção. Cristo olha para aquele templo, não fica impressionado. E aqui é um contraste interessante. O que mobiliza os discípulos, o que admira os discípulos para Cristo é uma obra humana. E ele fala: em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra. Cristo foi ao ponto, direto, certeiro, não fez rodeios. A obra do templo, por mais magnífica que fosse, por mais empreendimentos, por mais recursos, ouro, prata, e era um lindo templo, não impressionou Jesus, porque ele era o Senhor do templo e do tempo. Aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Aquilo meio que incomodou os discípulos. Passou um pouquinho do tempo, foram para o Monte das Oliveiras. Ele fala: mestre, pergunta, fala para a gente aí, o que é isso? O que vai acontecer? Como assim o templo não vai ficar aqui? E aí então, para responder a perguntas dos discípulos, Cristo cadencia e ele discorre sobre dois momentos ali. Primeiro momento, no ano 70, quando o templo seria destruído pelos romanos. E depois, um pouco mais à frente, no transcorrer da história, em um capítulo, e mais ou menos ali, quando você pega a sua Bíblia, em 51 versos, Cristo desvenda, descortina a trajetória, a história, os acontecimentos do fim dos tempos. E ele cadencia ali esse capítulo escatológico, profético, o Apocalipse de Jesus, a visão de Cristo diante dos acontecimentos. E nós vamos ler aqui um trechinho desses 51 versos, mais precisamente o versinho 37, até o 39. Mateus 24, 37 até o 39. Na minha Bíblia diz assim, você pode abrir a sua Bíblia, ou seu aparelho aí. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias dos anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Há um recorte aqui. Cristo, ele, na sua narrativa, ao falar sobre o futuro, ao falar sobre os acontecimentos na esfera social, na esfera climática, na esfera profética, ele faz um recorte e ele volta um pouco no tempo e fala: assim como nos dias de Noé. Por que ele fala essas palavras? A que ele remete? Porque o Salvador, nesse ponto do capítulo, ele traz agora a luz da história de Noé, do dilúvio, daquele povo que estava ali, naquele momento, no capítulo 5 e 6 de Gênesis, o mundo criado, a perca, o pecado entrando, e o distanciamento, o esvaziamento da fé. E uma palavra que salta ao texto aqui é indiferença. Cristo traz agora à tona algo importante. Apesar dos sinais, dos acontecimentos, apesar do mundo gritando em corrupção, da violência, da corrupção exacerbada, da falta de fé, apesar das pessoas estarem mais preocupadas consigo mesmo, a palavra sendo pregada, há uma corrente indiferença diante dos acontecimentos que já fazem parte da história e daqueles que irão acontecer. Dentre eles, a volta de Jesus, o maior de todos os acontecimentos, e a pregação do Evangelho que está atrelada à volta de Jesus. Se você ler em sua casa com mais cuidado, o capítulo 24, perceberá que todos os acontecimentos já se cumpriram, que todos os fatos pontuados por Cristo, todos eles já aconteceram, exceto dois: a conclusão da obra por meio da pregação do Evangelho e a volta de Jesus.
E Cristo então coloca esse tema para eles, mesmo sem eles entenderem naquele momento, naquele tempo, porque não era para eles. Esta informação registrada no texto bíblico não competia a eles entender, competia a mim e a você. Nós temos esse privilégio, igreja, de entendermos esse texto muito claramente. E ao longo da história da igreja, ao longo dos anos, teólogos, autores de teologia, estudiosos na Bíblia, desvendaram, esmiçoaram, ou seja, detalhadamente cada um desses pontos. E esses pontos estão marcados na história, e cada um desses acontecimentos. A indiferença é pontuada por Jesus aqui. Cada um desses detalhes acontecendo. E como nos dias de Noé, as pessoas estavam indiferentes. E cabe aqui 3 perguntas importantes. O que estava acontecendo nos dias de Noé? Quem eram os habitantes dos dias de Noé? Por que Noé foi escolhido? E o que eu e você podemos aprender a partir dessas experiências. A intenção de Jesus aqui era traçar um paralelo. A intenção de Cristo aqui era trazer novamente uma história que foi um fato dentro do povo judeu. O dilúvio, que é real, que é bíblico. Nós, como adventistas, nós cremos que a Bíblia é literal. Ao lermos o texto bíblico desde o seu princípio, capítulo 1, e os 18 capítulos de Gênesis, entendemos pela história, entendemos pela inspiração profética, entendemos pela Bíblia, que esse fato foi literal. E Cristo traz a história, este paralelo, dos acontecimentos antes do dilúvio e como o povo estava vivendo. Para que eu e você hoje, nesta manhã, refletíssemos a partir da história, a partir da fala de Jesus, o que aconteceu no passado, que pode acontecer no futuro. Há um paralelo aqui, igreja, entre passado, presente e futuro. A Bíblia trabalha a partir de conexões. A Bíblia trabalha a partir de um contexto do Novo Testamento, que remete ao Antigo Testamento. E a volta de Jesus, os acontecimentos que permeiam a volta de Jesus são recorrentes nos acontecimentos, no estilo de vida e na forma como as pessoas estavam, assim também como nos dias de Noé. O título, Os Carpinteiros de Noé, só ilustra grupos e subgrupos de pessoas contemporâneas a ele, que viveram no mesmo período, que ouviram a mesma pregação e reagiram de forma diferente. E pergunto a você, o que esses textos e como esses textos se conectam conosco nesta manhã, com a minha vida e com a sua vida. E esse é o convite que fazemos, para voltarmos agora um pouquinho na história. Eu quero pedir para você, então, ir lá comigo em Gênesis. Volta um pouquinho aqui, primeiro livro da Bíblia. E temos aqui o primeiro ponto importante, capítulo 6 de Gênesis. Gênesis é um livro maravilhoso. Possivelmente esse ano faremos uma série sobre esse livro. E você vê o capítulo 1, o capítulo 2, sem pecado, o pecado entra no capítulo 3. O capítulo 4 aqui, nós temos o primeiro homicídio, Caim e Abel. No capítulo 5 temos a descendência de Adão. Nós temos ali 10 gerações até Noé. Adão, 7 e todos eles, Enos, aí vai até Noé. 10 gerações. É muito difícil estabelecer uma cronologia, né? Mas há um contento aqui, que basicamente até o dilúvio, tivemos mais ou menos ali, cerca ali de mil anos, por volta disso. Há uma cadência nisso aí. E aí quando vamos para o texto ali, nós entendemos que os homens eram longevos. E no capítulo 6, ele rompe ali com algo que nos deixa chocados. A corrupção do gênero humano. Logo no início ali da formação, depois de 10 gerações pontuadas no capítulo 5, o mundo, a forma, o que Deus queria, algo saiu errado. O que saiu errado?
Como era o estilo de vida destes homens? É o que eu convido você agora a ler comigo, a partir aqui do versinho 3, do capítulo 6. Capítulo 6 de Gênesis, versinho 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal, e os seus dias serão de 120. Logo no início aqui, nós vemos algo como uma sentença divina. No livro Já Todas as Nações, na página 63, Ellen White, falando um pouquinho sobre a história de Jesus, ela remete ali esse período de como os homens estavam. E no capítulo 6 de Gênesis aqui, Deus coloca o meu espírito, ou seja, eu não estarei mais agindo pelos homens, porque este homem aqui é mau e é carnal. O que esta frase, o que essa sentença está querendo dizer aqui? Qual era a intenção do texto do autor bíblico? Moisés vai escrever. E por que ele escreve dessa forma? Irmãos, quando vamos para o texto aqui, nós entendemos que Deus apresenta um quadro, uma pintura, um cenário. O homem começou a se distanciar de Deus. O homem começou a tomar as suas ações, as suas medidas, e havia ali, dentre os habitantes, uma adoração, uma apostasia pelo eu, o egocentrismo. E Ellen White detalha cada um desses pontos da idolatria, do egoísmo, do egocentrismo, do distanciamento de Deus, do esvaziamento da fé, da libertinagem, da falta de decoro e do respeito pela propriedade privada. Não havia normas, leis. Os homens estavam desenfreados. As paixões, os apetites, as vontades, os desejos. Não havia regra, não havia lei. A sociedade, a comunidade estava se desfazendo, se desmoronando. Não havia ali moralidade. Não havia ali nenhum tipo de adoração. Na verdade, a adoração ensinada ali para Adão, quando o primeiro cordeiro é imolado, o homem estava distante, vazio, solto às suas paixões, aos seus desejos. E Deus chega num ponto, Ele olha para esta cena, Ele olha para esse cenário, e todo o desígnio do coração de Deus, todo o ideal da criação, apesar de Adão e Eva terem caído em pecado, e Deus entra com um resgate por meio da promessa, do capítulo 3, versinho 15. Mesmo assim, a partir disso, o homem estava como uma locomotiva. A humanidade estava como uma locomotiva fora dos trilhos. Como um trem descarrilhado, um ônibus sem freio. A humanidade solta. Rebeldia contra Deus. Este era o cenário caótico deste momento. E lendo mais um pouco aqui, no versinho 5, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Deu som do coração humano, deu som da mente humana. E esta frase aqui, ela é chocante, derradeira. Deus, ele escaneia a mente do ser humano, daquelas pessoas ali, e ele vê que não há nenhuma bondade ali, não há ali nenhuma intenção de adorá-lo. O homem estava cada vez mais mau, mais perverso, mais distante. E ali naquele convívio social, a lei do mais forte prevalecia. A lei daquele que tinha mais condições que prevalecia. E dentro do texto, nós entendemos aqui que o fruto do coração do homem, da mente do homem, era esse esvaziamento da fé. O próprio Cristo ali, Mateus 15, 19, menciona para cuidar da mente, do coração, porque dali procede todas as entradas da alma. Eles não cuidavam disso. Não havia interesse nenhum em participar da verdadeira adoração. Não havia interesse nenhum deles participarem do plano de Deus, de restauração, de reconstrução, a partir da perda do Éden. Quanto mais o tempo passava, mais o homem abraçava os seus desejos carnais,
e a corrupção foi generalizada. Isso em todos os sentidos, em todos os momentos. Patriarcas e Profetas, no capítulo 7, a profecia do Senhor, voz para essa igreja, menciona o quão longe o homem foi. E ao olharmos esse cenário, nós começamos a entender um pouquinho o contexto ali, o que Deus desejava e o que eles queriam e desejavam. O homem estava totalmente sem o Espírito Santo. O homem estava totalmente avesso ao que Deus queria. O que prevalecia era o individualismo. O que prevalecia era o ceticismo. Não o que Deus colocava, não o que Deus pedia. E nesse contexto, nesse cenário, Deus olha para a sua criação. Irmãos, agora vem um ponto bem chocante. Deus olha para o homem que ele havia criado, para a natureza que saiu de suas mãos. Inevitavelmente, o texto diz, os desígnios de Deus não foram preenchidos. A expectativa de Deus não foi correspondida. E no texto aqui, há uma força muito grande nas palavras, que mostra aqui, irmãos, esse arrependimento. Que mostra aqui o Deus olhar ali e rever o que ele havia construído. Claro que o arrependimento de Deus não é como o nosso. No sentido aqui, esse arrependimento, Deus olha para a criação. Deus olha para o que ele havia feito. E ele observa que os desígnios, que o propósito, e tomem cuidado nessa palavra, que o propósito que o homem fora criado não estava sendo cumprido. O propósito de Deus com a criação era adoração, era reverência. O propósito de Deus da adoração, da criação, era que o homem se voltasse para Ele. Era que o homem o adorasse. Era para que houvesse ali um convívio harmônico entre Criador e criatura. Esse propósito foi invertido porque o homem se rebelou. Chegando a este ponto de Deus olhar e falar, não dá mais. Não tem condições. O mundo vai de mal a pior. E quando olhamos aqui no versinho 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem da terra, e isto lhe pesou no coração. Há uma mudança aqui, há uma cadência de reconstrução. Mesmo quando Adão pecou, Deus interage para que Adão e Eva fossem restaurados por meio da imolação do Cordeiro, apontando Jesus. Mesmo quando Caim assassinou Abel, Deus interage ali também, falando com Caim, trazendo a luz da verdade para Caim. Mas agora não era mais Adão e Eva, ou Caim e Abel. Agora era generalizado toda a humanidade, em todos os lugares, em todos os lugarejos, em todas as cidades. A corrupção era geral, legitimada pelos governantes, pelos líderes dos clãs, das famílias. E Deus olha para isso lhe pesa o coração. E quando lemos o texto no original, Deus, no sentido aqui do propósito, Deus não criou o homem para este propósito. Deus não nos criou para propósitos egoístas, sectários, ceticistas. Deus não criou você e a mim para cumprirmos os nossos objetivos tão puramente. Ele nos criou com um propósito lindo, belo, de adoração e de convívio harmônico com a natureza e com Ele. Quando o homem desvia esse propósito, quando o homem foge desse propósito, nós temos um desequilíbrio, uma desarmonia. E a humanidade se desviou desse propósito. E agora vem para a gente algo estarrecedor. Mesmo as pessoas que participaram. Quando Noé tinha 500 anos, pelo texto, ele recebeu o convite de Deus, o chamado de Deus para construir a arca. Ele o fez até 600 e pouquinho, 600 anos. Por volta aí de 100, 120 anos, a construção da arca aconteceu. Ele não fez isso sozinho. Teve uma equipe com ele. E essa equipe de homens que trabalharam com ele, ao longo desse período, ouviram Noé pregar ao longo desse tempo. Você imagina a mais longa série bíblica, evangelística, a mais longa lição da escola sabatina,
o mais longo período dos 10 dias de oração, o mais longo estudo bíblico que já existiu. Porque durante todo esse período, estes homens ouviram Noé testemunhar sobre Deus, sobre o que iria acontecer, sobre o dilúvio, sobre as águas que viriam, mas sobre o livramento desse barco que eles iriam construir e estavam construindo. A Bíblia diz que nesse tempo havia gigantes e homens de mente brilhante, homens inteligentíssimos, muito mais do que os de hoje. Homens que tinham condições de empreender coisas belíssimas, grandiosas, obras magníficas para Deus. Mas a humanidade preferiu andar o seu próprio rumo, o seu próprio caminho, os seus próprios pensamentos, conjecturas e planos e projetos. Distanciando-se de Deus, do plano original, do propósito de Deus. Não o julgue. Eu e você não somos diferentes. Em muitas ocasiões, preferimos as conveniências e seguir o nosso caminho do que o que Deus pede. E muitas vezes, usamos o caminho mais fácil, os atalhos, que nos exigem muito menos. Quando se fala de oração, fugimos do tema. Estudos bíblicos, não queremos ir. Quando falamos de evangelismo, fugimos também. Porque o nosso propósito é outro. O propósito da igreja de Deus é um só, a pregação do evangelho. Mas o propósito de alguns parece ser outro. Aqueles homens brilhantes, inteligentes, estavam ali, empenhados em fazer o seu melhor nessa obra de construção da arca. Um grande barco, um aparato monumental, de quase 10 metros de altura e 30 de comprimento, com cada andar detalhado por Deus a Noé. Mas o coração deles estavam mais preocupados em ganhar o recurso do velho Noé do que realmente de acreditar que aquele barco iria ser útil. Ellen White comenta que alguns morreram no empreendimento. Houve alguns que acreditaram. Mas o fato é, irmãos, que estes homens, e quero chamá-los de carpinteiros, mas construtores, trabalharam na arca, compartilharam com Noé, ombro a ombro, dia a dia, mês a mês, ano a ano, a construção daquele projeto que era Deus escolhendo para salvar a humanidade. O texto anterior que lemos aqui menciona que no coração de Deus houve esse pesar do desígnio, do propósito que o homem não seguiu, do ideal que o homem abandonou. A justiça, a misericórdia, apesar de o homem estar distante de Deus, apesar do homem estar longe de Deus, o Senhor providencia um momento, uma válvula de escape, uma oportunidade de salvação. Não importa tão mal esteja o mundo, não importa quão distante a pessoa esteja de Deus. E é preciso entender isso aqui agora. Deus, ele sempre dará uma oportunidade de restauração. O Rabino Heschel, ele coloca em um dos seus livros que o caminho de Deus é o caminho para Deus. Simples essa frase, mas complexa ao entendermos. O caminho de Deus, querido, se resume em ir até Ele. O caminho de Deus se resume em fazer a vontade dEle. O caminho de Deus se resume em seguir os seus desígnios, os seus propósitos, as suas normativas, os seus mandamentos. O que Ele pede, o que Ele quer. Não é o que eu quero, o que você quer. Não é o nosso caminho, é o caminho de Deus que leva para Deus. Aqueles homens estavam fazendo o que Deus queria. Construir o quê? Sim ou não? Sim. Trabalharam nela. Foram lá, pegaram a madeira, o cipreste, o betume, investiram o tempo dele, mesmo recebendo. Eles estavam construindo a arca, mas não queriam estar na arca. Empenharam o seu tempo, o seu talento, o seu melhor na construção do barco, seguindo a planta, o planejamento de Deus. Mas eles não estavam dispostos a entrar na arca. Trabalhar na igreja é diferente de trabalhar para Deus. Ter um cargo na igreja é diferente de servir a Deus. Não digo com isso que você não tem que ter cargo, tem que ter, amém? A igreja precisa disso. Mas, irmãos, se trata muito mais do que um ofício. Se trata de um propósito. Esses homens
ajudaram na construção do barco, mas não entraram dentro do barco. Você pode ter ajudado a construir essa igreja, possivelmente alguns bancos, possivelmente a pintura, o ar-condicionado, as cortinas, o som, teve a sua participação, mas isso não credencia você. Isso te habilita, mas não credencia. O que credencia você é cumprir o propósito de Deus. Esses carpinteiros trabalharam na arca, mas não entraram na arca. Noé entrou. E vem a pergunta, a última final: por que Noé entrou na arca? O que o distinguiu? Quais eram as habilidades dele? As características dele que o fizeram entrar? É só virar a página. Primeira, versinho 7 ali. Versinho 7 de Gênesis 6. Gênesis capítulo 6, versinho 7. Disse o Senhor: farei desaparecer de toda a face da terra o homem que criei. Há uma sentença aqui, irmãos. Deus é amor, é misericórdia, é bondade. Mas há juízo aqui no Senhor. Deus também executa o seu juízo. Chegará o tempo do juízo, como chegou para eles também. Por 120 anos Noé pregou, advertiu, animou, incentivou, conversou, compartilhou o conhecimento que ele tinha de Deus, a sua vida com Deus, para que aqueles homens, para aquelas pessoas que acreditassem, também entrassem na arca. É um maluco esse velho? Que chuva, nunca choveu? Que história que é essa? O ceticismo, a indiferença reinou entre eles. E Cristo remete o paralelo, porque ele diz e menciona que nos últimos tempos, o ceticismo, a crítica, a indiferença também vai reinar entre nós. Aí, a continuação do texto, versinho 7, do capítulo 6. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de haver o quê? Feito homem. De novo a palavra chuva, arrependimento aqui quer dizer propósito. Não mágoa, não raiva, muito pelo contrário. Porque a dor do coração de Deus está junto com a sua misericórdia. Dor de ver a criação, a obra-prima, que é o homem inteligentíssimo, brilhante, podendo empreender coisas por bem comum, para adorar a Deus. E o homem usando a inteligência para construir coisas e destruir a humanidade. É esse contexto que traz à luz aqui ao texto bíblico. E agora vem, para finalizar, coisas importantes de Noé. Primeiro versinho aqui, queridos, verso 8. Porém, Noé achou o quê? Achou? Noé achou? Noé achou graça. Isso tem que estar destacado no texto. Temos aqui 3 habilidades, características de Noé. Mas antes de falar das 3, o primeiro ponto aqui importante: Noé achou graça diante do Senhor. A graça é um favor imerecido. Primeiro ponto importante aqui: a graça que olhou para Noé e viu a sua distinção. Foi um presente de Deus, algo que ele não merece. Não há nenhum atributo em nós, não há nada em nós que mereça a atenção, o favor, o perdão de Deus. É pela graça que somos salvos, baseados na cruz, no sangue de Jesus, e amém por isso. Não há nenhuma credencial, nenhum passaporte, nenhum valor financeiro, nenhuma habilidade sua, nenhum recurso financeiro que te prepare para receber a graça. Deus olhou para Noé. Agora, tem um ponto importante. Por que Deus olhou para Noé? Aí temos 3 propostas aqui, para terminar. E está no texto, versinho 9. Eis a história de Noé. Interessante, depois de falar de Noé que vem a história dele. Porque a história dele se baseia no que ele era. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. E Noé o quê? Andava com Deus. Só que é importante. Entre aqueles que estavam permeando aquela época, os construtores da arca, os carpinteiros, as pessoas, todos que estavam ali, Deus olha com o raio-x e para em Noé. Porque Noé achou graça, Noé chamou atenção. Porque a vida de Noé era diferente dos demais. O que estava no coração de Noé
não estava no coração deles. E a Bíblia explica o quê? Explica o que era aqui. Primeiro, justo. Noé era uma pessoa inocente, imaculada. Tinha retidão, honestidade, virtudes. Num mundo corrupto, de passar os outros para trás, de mentir, de roubar, de enganar, Noé, ele era justo, ele era íntegro, um homem honesto. Aonde ele estava ali, ele era reconhecido pelos seus contemporâneos como alguém justo, equilibrado. Um homem que sabia as distinções entre o que lhe pertencia e o que pertencia aos outros. Em outras palavras, ele não levava vantagem das pessoas. Pergunto a você, como você é conhecido no seu bairro, na sua empresa, com seus vizinhos? Você é justo, equilibrado com todos? Você que é empregador, paga o salário adequadamente ao seu empregado? Você que está na posição de liderança, você é justo com os seus liderados? Você os escuta? Você é bondoso? Aqui Noé era conhecido como um homem íntegro, um homem justo. E a integridade aqui é um superlativo que diz que ele não se dobrava diante das dificuldades. Ele era equilibrado na integridade do seu ser. Ele não cedia à pressão. A sua linguagem, a sua moral, a sua ética, os seus costumes. Deus olha para uma igreja e espera que sejamos assim. Deus olha para um cristão e espera que homens e mulheres se levantem num tempo desafiador como o nosso. No tempo onde há desafios rondando a nossa casa, nossa família, a nossa ética. Homens e mulheres que se levantem em prol do que é reto, do que é justo. Que não tenham vergonha de falar a sua posição. Claro, sem ofender ninguém, mas você tem que ser claro com aquilo que você acredita. Noé, ele era esse homem, um homem íntegro. O quanto precisamos de homens e mulheres que sejam íntegros. O quanto isso faz diferença numa casa, numa família, num país, numa escola, numa empresa, num bairro. Pessoas íntegras, reconhecidas não só pela Bíblia debaixo do braço, mas por sua reputação, por sua conduta. Noé era um homem íntegro. E essa habilidade o distinguia dos demais, dos seus contemporâneos. A Bíblia não diz que ele era perfeito, nenhum de nós o somos. A Bíblia diz que Noé era um homem justo. A justiça vem a partir de Deus. A integridade vem a partir de Deus. Sabe por quê, irmãos? A última habilidade dele aqui, o texto reconhece. Noé, ele o quê? Andava com Deus. Noé não conheceu Enoque. Quando Noé nasceu, Enoque já tinha morrido há uns 70 anos ali, 69 anos. Mas ele ouviu falar de Enoque. A transmissão oral era algo muito comum nos dias de Noé. O conhecimento era passado por meio de conversas, de diálogos. Faz quanto tempo que você não senta para conversar com as pessoas? Com seus pais, com seus avós, com as pessoas mais experientes da igreja, os cabelinhos brancos. Eu sei, é difícil às vezes, mas tem que sentar para ouvir. Faz quanto tempo que você não desliga o Netflix, o celular, o WhatsApp para ouvir Deus, para ouvir a pessoa que está do seu lado? Faz quanto tempo que não gastamos em ouvir as pessoas, em estar junto a elas? Faz quanto tempo que não conversamos sobre coisas do passado, de promessas cumpridas, que vai nos ajudar a enfrentar desafios no futuro? Noé andava com Deus. Ele sabia quem era Enoque. Sabia a vida devocional de Enoque. Sabia que Enoque estava tão perto do céu, tão perto de Deus e tão longe do mundo, que chegou o momento, não dá mais. Vem para cá, vem comigo. O verbo para andar é ralar, no hebraico. Ele ralou com Deus, ele andou com Deus. A Bíblia diz que Noé, ele andou com Deus. E por andar com Deus, ao ouvir a voz do Senhor, ele não teve dúvidas da construção do barco e da chuva que viria, mesmo sem ter chuva ainda na terra. Só o orvalho pela manhã. Ele não duvidou da palavra. E quando começou a romper a chuva, os habitantes ali riram de Noé. E ao chover, ficou 7 dias antes, começou a chover. E quando começou a chover, as pessoas começaram a entender que Noé não era louco,
e que ele estava certo. Que a indiferença, e tome cuidado aqui, a indiferença fez com que eles pagassem um preço com a própria vida. Levaram uma vida indiferente do que a Bíblia prega poderá causar uma morte certa eterna. E quando a arca foi fechada e começou a chover, todos aqueles que estavam ali na volta começaram a perceber que Noé estava certo e eles estavam errados. Errados do lado de fora da arca, Noé protegido lá dentro. Há um conceito aqui, há uma proposta aqui. Noé ouviu a voz de Deus. Noé preferiu seguir a voz de Deus. E ao seguir a voz de Deus, ele foi resgatado e salvo por essa voz, juntamente com a sua casa e com a sua família. O propósito de Deus é que possamos ouvir a sua voz. Queridos, não adianta apenas nos envolvermos em coisas físicas, construtivas, que é importante. O conceito importante aqui é falarmos desse amor. Noé pregou 120 anos e a sua família entrou na arca. Não foram pregações vazias, estudos vazios, mas o testemunho dele calou alto, porque ele salvou a sua casa. Se não pudermos salvar o mundo, salve a sua casa. Já é um bom começo. E a integridade, a justiça e a retidão de Noé fizeram toda a diferença para a sua casa e para a sua família. Há um texto aqui que eu gosto e quero ler com vocês para finalizarmos, que está em Provérbios, capítulo 15. Provérbios, capítulo 15. Já quero pedir para o pessoal do louvor ir subindo aqui. Provérbios capítulo 15, versinho 3. O texto diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os olhos de Deus estão escaneando cada coração. Os olhos de Deus estão escaneando a sua mente, a minha, a sua vida e a minha vida. Os olhos de Deus estão por toda a terra. Não há como escondermos de Deus a nossa integridade, a nossa justiça. Não há como escondermos de Deus quem realmente somos e quais são os propósitos que temos no coração. Porque Ele conhece você, Ele me conhece, Ele conhece a nossa vida. E o convite dessa manhã, igreja, é para que possamos ouvir a voz do Senhor, cumprir os seus propósitos. E quando chegar o tempo da perseguição, o tempo da tempestade, quando a chuva começar a cair, os trovões, a escuridão, a perseguição, teremos a proteção de Deus, como a arca foi para Noé no dilúvio. Nós teremos a provisão, o cuidado de Deus em nossa vida. Porque o importa não é ir para Deus apenas, mas ter o caminho de Deus. E no caminho de Deus, eu e você podemos ser resgatados por Jesus, ao testemunhar desse amor e dessa vida. O texto bíblico diz que enquanto chovia, lá fora havia choro, lágrimas, murmúrio. Deus não é injusto. Eles foram avisados. Deus não é injusto, porque a misericórdia veio por meio da arca, da salvação ali na frente deles. A um passo de uma porta aberta, que ficou aberta na construção da arca, e quando ela ficou pronta também, avisos de Deus. E o coração duro pelas suas próprias conquistas. A porta foi fechada da arca e a chuva começou a cair. Enquanto lá fora havia medo e desespero, dentro da arca havia proteção, não havia temor, havia segurança, havia tranquilidade, havia paz. Porque Noé seguiu
o desígnio de Deus e atendeu a voz do Senhor. Dentro da arca havia salvação. Dentro da arca havia restauração e segurança. Deus oferece para mim e para você nessa manhã esse mesmo convite. O que podemos aprender dessa história? Ouvir a voz de Deus. Nós teremos um ano pela frente de atividades, de oportunidades, de termos a nossa fé alicerçada. Busque o Senhor e se entregue para Ele, se consagre a Ele. Não há o que temer quando estamos seguindo ao Senhor e quando em nossa vida adoramos a Ele. O convite para você nessa manhã é para ir a Deus e entregar sua vida a Ele. Não temer o que está lá fora, mas se consagrar a esse Deus. Quantos querem? Fala: Senhor, me ajuda a ouvir a sua voz, me ajuda a ser íntegro, me ajuda a ser justo e a ser bom. Assim como Noé ouviu, eu também quero ouvir e seguir a sua voz. Quantos querem fazer isso? Vamos ficar em pé, cantar este hino, que é uma melodia, é uma entrega sua a Deus nessa manhã. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Grande Deus, queremos segurar bem firme a sua mão.
despeito de cada uma das nossas imperfeições, opiniões, dificuldades ou problemas. Queremos perceber e sentir que estamos ouvindo a sua voz, para que possamos ser pessoas íntegras, justas e, acima de tudo, andar contigo. Não queremos construir nessa terra, não vale a pena, Senhor. Nenhuma conquista humana, nenhum ganho terreno, nenhuma vitória momentânea nessa terra irá compensar o rugido, a dor de estar fora da arca. Nenhum título, nenhuma viagem, nenhuma honra humana vai compensar se nós estivermos dentro da arca. A arca simboliza a salvação, simboliza a tua mão sobre nós, simboliza a nossa entrega, nosso compromisso de sermos distintivos diante de um mundo corrupto, mau, injusto. Ó Senhor, abençoa a nossa igreja, nossos irmãos e irmãs, para que possamos ouvir a tua voz e aceitar a Cristo em nossa vida de uma forma autêntica e cumprir o seu propósito. Abençoa nossos amigos que aqui estão, que eles possam continuar bebendo da fonte que é Cristo, lendo a Bíblia, estudando a palavra, para que assim também possam selar contigo a vida para a eternidade. Abençoa as pessoas que estão enfermas, que estão ouvindo essa mensagem, vão ouvir depois. Que a tua mão repouse sobre cada um de nós, nos traga a paz, e que possamos nesse ano te buscar com esse propósito de ouvir a sua voz. Nos leva de volta para os nossos lares, Senhor. Que a tua mão esteja estendida sobre cada um. Como pastor dessa igreja, estendo a minha mão, apregoando uma bênção sobre cada homem e mulher. Que o Senhor nos acompanhe, nos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. E nos dê a paz. No santo nome de Jesus te peço, hoje e sempre.